Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve tribos! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Tô aqui entusiasmado hoje pra gente falar sobre corpo, sobre saúde, que é um tema onde eu e a Sol estamos investindo todas as fichas no sentido de que esse ano a gente vai cuidar desse templo sagrado, porque sabemos agora que é o começo de tudo. Se a gente quer trilhar essa jornada de aprendiz no autoconhecimento, na espiritualidade, não tem como negligenciar esse templo sagrado. Tem aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os segredos do universo. Então, conhecer a si é também olhar para o corpo, conhecer o nosso corpo, nosso templo sagrado, se autocuidar. E muita gente fala, né? O autocuidado, ele vem de dentro para fora. Então, o corpo é essencial nessa jornada de autoconhecimento. Temos vários assuntos aqui que a gente trabalha no Tribe Zen. Se você está chegando agora, olha que interessante, né? A gente fala de coisas mais sutis, de terapias, de canalizações, de sincronias e tudo mais, mas quando a gente traz também para o corpo, para a ciência, são coisas que vão se conectar, até porque a nossa convidada de hoje, ela mistura tudo isso. Ela navega pelos universos e isso é tão especial. Quem que é, Sal? Fala aí. Nossa convidada é a Thaís Sodré, que é nutricionista, terapeuta integrativa e um monte de bruxaria, gente. Bem-vinda. Seja bem-vinda, tá? Ai, um prazer estar aqui com vocês, estar com vocês, né, nessa caminhada do corpo. Então, sinto muito grata por estar aqui hoje, contribuindo também com essa palavra, que eu acho que muitas pessoas estão com essa necessidade. E a informação, ela já é um caminho. Com certeza, a informação transforma, né? Já é um caminho realmente para começar essa transformação. Vocês vão saber dos resultados que estamos tendo já, porque a gente está aplicando. Estamos aplicando. E vocês já tivemos aqui, né, a doutora Flávia Karina, que foi que nos apresentou a Thaís, e até então a nossa saúde, a nossa vida tem se transformado. Gratidão. Nossa, tá muito especial. Faz menos de um ano, realmente mudou muita coisa e a gente tá entusiasmado para ver o que vem, o que tá por vir, porque já mudou tanta coisa em pouco tempo, né? E a gente só tá no início do tratamento. Fiquem ligados até o final que vocês vão saber o que aconteceu. Vamos fazer um brinde, então, vamos pra fazer começar? um brinde. Cacauzinho da Cacau. Sátiva. Cacau pode, né, Nutri? Sempre é bem-vindo. Esse cacau é muito especial, o cacau da Sátiva. Se vocês quiserem conhecer mais sobre os produtos da Sátiva, tem o site aí na sua tela, tem também na descrição desse vídeo. Eles têm vários outros produtos, cacau amazônico, orgânico, que super nutre o nosso coração e o nosso corpo. Muito bom Tá mesmo. gostoso? Ai, delícia. Que bom. Tá cremoso. Ai, eu amo demais. E também temos aqui, né? A gente tem vários presentes, assim, para os nossos convidados. E a gente fica muito feliz. E tem um monte de gente mandando mensagem pra gente que quer começar a presentear os nossos entrevistados. Então, gratidão, gente. A gente fica muito honrado. E aqui, vou presentear a nossa convidada com um extrato de cogumelo nutrópico, que é o Cordyceps da natureza divina. Eles estão enviando para cada convidado nosso um extrato. Então, tem juba de leão, tem cauda de peru. E a Thaís conhece esses cogumelos. Sim. Ela falou que na medicina chinesa é super utilizado, né? Esse aqui é bom pra quê? Esse daí vai atingir a parte do pulmão, né? Dentro da medicina chinesa, que é algo que eu atuo, ele age na parte pulmonar, na ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela gera uma dificuldade na respiração, né? Uma frequência respiratória ideal. E para a parte alimentar também, para quem tem a questão de compulsão alimentar, a ansiedade vinculado com a questão da fome, ele também age. Então, ele é maravilhoso. Amei. Gostou? Que Amei. bom. Que É ótimo. ótimo. Temos mais presente Mais aqui. presentes. Nossa. E esses presentes aqui, a Thaís Eu conheço. já reconhece e já deu o aval sinal, que é o aval. sinal que ó, é Mata. Maravilhoso, é do Brasil, né? Vem direto. É do Brasil. Então, tá aqui o Superfood da Mata, uma amostra bem boa pra você levar num momento especial, né? Olha, gente. O leite de castanha de caju. Olha, esse e do o café, Mata Coffee. esse aqui eu não experimentei, mas esse aqui da Mata, olha,
É maravilhoso. Maravilhoso. E, gente, é tão legal porque, assim, a Mata, ela é minimalista até nos produtos, assim, né? A marca é bonita, toda, né, a identidade visual deles, a comunicação maravilhosa. E tem 3 produtos que é tipo assim, eu acho que a gente poderia viver só desses 3 a vida inteira. É como se fosse um super alimento, né? E aí é tudo muito puro. E isso que a gente procura, né? Dentro de um alimento que vem processado, né? Que vem tirado da natureza, que ele seja limpo. Então, eles estão nesse requisito de limpeza pura, de coisa com qualidade, né? É maravilhoso. Eu já sou apaixonada. Muito bacana. Pra você também. A gente fez um stories esses dias mostrando que a gente vai viajar. Quando a gente vai viajar ou vai trabalhar fora de casa, a gente leva o superfood da Mata, leva o leite de castanha. E aí a gente tá tranquilo, porque a gente não fica à mercê de um café que tem lá só pão com mussarela e tal, né? Não dá mais. E tem outras coisinhas que a gente leva que a gente vai falar durante o episódio ainda, que são alguns truques Eles salvam. Que tem nos ajudado bastante. E também queria falar aqui, né, para vocês que são conectados com a natureza, né? Muita gente que nos assiste no podcast, nos ouve, nos acompanha no Tribe Zen, tem essa conexão com a natureza, com essa parte da ancestralidade, né? Porque tudo isso aqui é tecnologia, mas de nada vale se a gente não tiver conectado de fato com a natureza, porque é muito saudável pra gente, né? A gente ter essa relação. E temos aqui um convite para você que, se quiser saber mais, um pouco mais desses mistérios, né, do xamanismo, que o xamanismo é um jeito de você conversar ali, né? Identificar essa linguagem com a natureza. O Gabriel Ocean, nosso amigão, que já participou aqui do podcast, ele tá fazendo um curso agora do dia 2 a 4 de agosto, que chama Cosmologia das Rodas. Então lá ele vai passear por vários temas relacionados ao xamanismo, várias práticas. Então, se você quiser saber mais, vai ter o site aí também na tela e na descrição desse episódio. Em Atibaia, São Paulo. Quem estiver na região, aproveita que… Nossa, maravilhoso. Super mesmo. Recomendamos. E aí o link nosso tá na sua tela também para você conhecer mais. A gente tem a nossa newsletter semanal para você se inscrever. Recomendo fortemente, não tem custo nenhum. E a gente dá todas essas dicas que a gente pega aqui com a Thaís, com todos que a gente vai se encontrando aqui. A gente traz as dicas de filmes, de alimentos, histórias que a gente só conta lá, convites, agenda que só tem lá. Grupo do WhatsApp também, manda um DM lá no Instagram nosso, @TribeZen. E se tiver eventuais eventos, né? Eventuais e tem movimentos, o curso aí, né, também, né? Tá tudo nesse link aí, inclusive a nossa mentoria, Luz, Câmera e Conhecimento, que também agora já tá aberta para quem quiser. Foi dada a largada, gente. A turma já tá se formando. Eu já tá coçando aqui, viu? Porque eu tô precisando. Tem uma galera muito massa já procurando a gente, pessoas assim que são profissionais maravilhosos e que estão tendo esse olhar para falar assim, nossa, eu quero fazer um negócio profissional, né? Eu quero, não quero ficar mais um amador. Tô aqui nesse digital, como que funciona aí essa parada? A ideia é o seguinte, muita gente que a gente se encontra, tem um certo desafio que é como se comunicar com qualidade. Faz um atendimento, às vezes um terapeuta, uma nutri mesmo, faz um atendimento online, grava seu conteúdo, faz uma live. E aí a luz tá aquela luz precária, não sabe como usar se é o celular, se é a câmera, que microfone que usa. O áudio não tá tudo bom. Isso. A gente é uma mentoria para resolver isso. A gente vai levar todo mundo numa jornada, ensinar de uma forma muito simples e fácil e fazer o setup ficar 100%. E são mais de 10 anos de experiência nessa área. Então, vocês estão em boas mãos. Podem confiar que vai ser muito massa. Eu tive a degustação, né, da assessoria de vocês pela doutora Flávia, né, que a gente fez vídeo. E realmente, Lucas, eu falo assim, foi excepcional. Show, né? Nossa, muito show. Porque com coisas até simples, né, pelo que eu entendi, vocês conseguem direcionar uma qualidade para que a gente consiga transmitir, né, com aquele visual, com aquela informação, né, mais clara, né, e maravilhoso. Gratidão. Gratidão. E aí tem o momento da tribo. O Salve Tribo, nosso momento Salve Tribo, a gente não combinou aqui antes que a gente ia falar, mas aí eu pensei em falar sobre uma pessoa que é também nosso ouvinte e tá aqui com a gente. Quer dizer, vou falar de 2 então aqui, fala. ó. Salve Tribo para Camila
Caeron, que tá aqui com a gente, aqui, ó, nos bastidores. E, gente, a Camila é nossa ouvinte do podcast, tá acompanhando a gente há um tempão. E agora ela tá passando a temporada na nossa casa. Que honra, gratidão, viu, Cá? E também pro Felipe Queiroz, um salve tribo, nosso irmãozão também, que tá aqui atrás das câmeras, filmando. Filmando. Tá filmando e tá controlando também as câmeras. Gratidão, gente. Muito legal, olha que bacana, né? Nossa casa é uma verdadeira alegria. E olha só, eu tenho que contextualizar pra gente entrar no papo, né? Como que chegamos até aqui, estamos tendo esse papo que é tão importante pra vocês que nos escutam, porque esse assunto muitas vezes é negligenciado. Eu percebo, a gente vai conversando e coisas muito simples, às vezes não tem a devida atenção, como a água, né? Os alimentos, a forma de utilizar os alimentos e de fazer um check-up também para entender se você está com algum tipo de deficiência, algum tipo de desequilíbrio, exatamente. Porque é nesse lugar, Lucas, cortando você, desculpa. Mas assim, nesse lugar que a gente vê é o prevenir, né? Eu trabalho muito na prevenção. O que a gente não vê isso, né? As pessoas não procuram como prevenção. Acham que aqueles sintomas é o normal. Perfeito. É o normal você ter uma oscilação emocional, é normal você ter dor nas costas, é normal você ter uma TPM. Então, esse lugar, né, de sintomas é onde as pessoas deixam acontecer. Que aí vai se acumulando e vai virando as doenças crônicas e aí gerando, né, um quadro mais crônico na vida. E pra gente começar também, antes de entrar um pouco profundamente nesse tema, conta pra gente um pouquinho de como que você chegou nisso que você faz hoje, assim, né? E depois a gente vai explicar o que você faz. Então, sou formada há 20 anos como nutricionista base. Num período já de 5 anos, eu já estava atuando como consulta nutricional. Eu tenho uma história de transtorno alimentar na adolescência, então por isso que eu fui para a direção da nutrição. Verifiquei ali que com meus atendimentos, os resultados dos meus clientes não estavam satisfatórios, ou a gente não conseguia achar uma explicação. Por que estava acontecendo? Por que a pessoa não estava emagrecendo? Por que a pessoa não estava tendo um resultado de qualidade de vida? E antigamente não tinha, era mais emagrecimento. Ou problemas cardiovasculares, diabetes, tudo isso. E o paciente ia pro médico, o médico falava que estava tudo normal. E a paciente fazia alimentação e não conseguia o resultado esperado. Aí eu fui convidada para fazer medicina chinesa, né? Uma pós-graduação, que aí eu entrei como especialista, né? Porque nutricionista não tem a certificação. Falei, deixa eu entender como que é essa visão num outro mundo. Fiz 2 anos, saí de lá e falei, meu Deus, é muita coisa. Mas já comecei a entender como eles observam o ser humano de uma forma integral, onde eles relacionam o órgão com as emoções, comportamentos. E com o meu autoconhecimento, mesmo eu fazendo uma alimentação, eu não me sentia em paz. Eu falava simplesmente paz. Paz nas questões emocionais. E aí fui buscar terapias, né? Foi o autoconhecimento. E aí eu fui caindo em outras terapias. Fiz terapia de floral de Minas. Depois aí eu fui fazer terapia cognitiva comportamental, né? Que hoje é a técnica que se usa em coach, né? Aí depois eu fui acrescentando essa mistura para entender. Foi já uma junção muito, eu falo assim, já de transformação. Mas eu vi ainda que tinham coisas que não estavam não estava funcionando. E isso pessoalmente, história de vida minha. Via que eu descobri que tinha uma distimia, que é uma depressão leve e que tinha que tomar medicamento. E aí a doutora falou, Thaís, você vai ter que tomar esse medicamento pro resto da vida. E aí eu falava, resto da vida? Só que aí fez sentido, eu li o diagnóstico, entendi, olha, isso aqui tem a ver comigo. Tomei, fui resistente, tomei o medicamento. Vi ali que realmente mudou, mas ao longo tempo
ele ainda deixava eu com comportamentos que não traziam essa paz que eu buscava. Aí foi aonde os acontecimentos da vida foram me levando para algumas coisas. Tive um filho, perdi num período de 6 dias, ele nasceu. E aí a doença autoimune veio muito forte em mim, porque o trauma, né? E aí eu já tomava medicamento com essa história. E aí eu tive que passar esse trauma. E aí eu lembro que eu não estava nem conseguindo acessar a médica para um medicamento. Estava com uma doença autoimune que eu realmente me diagnostiquei, porque eu fui em vários médicos e eles não falaram, mas aí eu fui estudando e eu tinha uma paralisação no quadril, que eu não conseguia fazer movimentações. Uau. E realmente assim, era de virar e falar assim, igual a senhora, virar para levantar da cama. Nossa. E aí foi onde eu fui num congresso e descobri a biofísica quântica. E da biofísica quântica eu descobri que no corpo tinha mais informações a qual os médicos dentro do que eu conhecia não tinha. Sobre exames, o que é o parâmetro certo, sobre o que tá tendo aqueles sintomas. E aí eu fui associando tudo isso, que hoje eu criei uma metodologia que eu coloco em prática. Dentro disso a gente entendeu sobre desintoxicação, aí eu comecei os processos, que eu falo assim, eu sou a própria minha experiência para o meu cliente. Então comecei todos os processos de desintoxicação com todas as informações e vi que era possível ter paz, que era possível não usar medicamento. Então já há mais de 8 anos que eu não uso medicamento. Sim. E nunca passei por crise a qual eu pensasse em buscar um médico. Que eu falo, isso é fantástico, assim, dentro do que eu vejo, né, de quadros de pessoas que passaram por alguns momentos que muitas vezes vêm outros gatilhos e aí precisa de novo entrar com medicamento para um controle. E eu nunca mais precisei e eu entendi todo esse processo que era como era reorganizar o meu corpo, limpando, desintoxicando, tirando vírus, bactérias, desparasitar. Então, todo esse processo hoje eu uno numa forma de fazer isso para gerar qualidade ou melhoria da doença, do que for do paciente. Maravilhoso. E você contando essa história, né, me veio muito... Eu lembro que quando eu conheci você e você contou isso pra mim, me deu muito uma esperança, porque eu tenho, né, desde o meu processo de despertar, eu tenho vindo muito fundo no autoconhecimento. Só que aí começou a emergir algumas coisas que eu não tinha ferramenta pra resolver. E aí eu ficava assim, nossa, mas eu faço terapia, tô aqui consagrando medicina, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Que mais? E aí eu ficava assim, nossa, mas não tá resolvendo. Não tá resolvendo. Era nesse lugar e que hoje eu falo pro paciente que eu fico muito feliz de dizer, olha, a gente tem muito o que fazer. Sempre tem. Sempre tem, porque foi uma busca que eu ficava assim, tô fazendo isso, e as coisas não resolviam. E foi por isso que eu cheguei nesse compilado de informações, de técnicas, de tratamento, que fizeram eu sair de um lugar e encontrar essa paz mesmo dentro de mim, que é das emoções, do físico, né? Tirar a doença autoimune e entrar na remissão. Então, essa informação, quando eu passo para o meu paciente, eu falo assim, olha que importante, porque muitos dos pacientes chegam a várias terapias e começam eu falo, a nadar no mar e só ficar no mesmo lugar. E aí acaba vindo até uma frustração, né? Que aconteceu comigo isso, porque às vezes eu fazia um processo, aí parecia, falava, nossa, agora parece que resolveu. E aí vinha de novo uma oscilação emocional muito forte, às vezes uma crise ou uma tristeza. E eu falava assim, nossa, mas por que eu tô nesse lugar, né? Aí que eu vejo uma atenção que a gente tem que trazer para quem nos escuta, para quem nos assiste, que é assim... Eu sinto nessa jornada que tem essa complexidade de variáveis que a gente está exposto como ser humano nessa experiência na Terra. Beleza, temos infinitas, emocional, física, ambiente, interações e tudo mais. Isso. E aí, vai lá trilhando uma jornada, como a Sol tá falando, experiencia uma coisa, descobre ali uma coisa para curar, para olhar, para observar, mas ainda...
acontecendo vários sintomas e a gente não sabe de onde tá vindo, por que tá vindo e o que influenciou nisso. E às vezes a gente acha que é até do processo, né? É complexo. É normal. É muito complexo. É complexo. E aí que eu falo assim, poxa, o que menos as pessoas olham é na questão do mais básico, da saúde básica do corpo. Do intestino. Porque às vezes pensa que é o outro, que é o ambiente, que é o trabalho, que é não sei o quê, que é a energia, que é a conjunção planetária, que tudo influencia, né? Tudo influencia e é real, né? Assim, influencia, só que se você estiver com o corpo fortalecido, eu falo assim, a sua passagem, né, a sua travessia, ela é muito fluida. Perfeito. Pode acontecer as coisas, eu falo assim, o planeta tá lá, Mercúrio, mas se você tá conectado, saber que você tá centrado, né, presente ali, porque o corpo tá permitindo, porque muitas vezes o corpo não tá permitindo, e aí até eu cuido muito de gente que cuida de gente. Então, por exemplo, uma terapeuta que faz yoga, mas ela tem que estar o tempo todo fazendo para ficar presente. Não é algo no flow, numa coisa, né, que é já sem esforço, né? Sem esforço. E isso é o que eu trago quando a gente cuida do corpo. Quando a gente cuida desse corpo, da matéria, essa conexão de entrar na presença, ela é assim, ó, muito rápida. Olha que interessante. E aí que vem uma coisa que estamos falando há bom tempo aqui, sobre as profissões do futuro, até de falar assim, poxa, tem várias profissões tradicionais, como médico, nutricionista e tudo mais, mas quando adentra a um universo mais integrativo, mais holístico, que é alinhado com a nossa frequência, com o público que a gente tem conversado aqui, que é tradicional, que acompanha a gente, ele tá buscando algo que considere o sutil também. Não só a clássica literatura que foi ensinada na profissão. E é isso que a gente vai trazer aqui, vai abrir esse campo de adentrar todos esses elementos, não tirando nada, não falando que é melhor ou pior, que é certo ou que é errado, mas trazendo uma nova possibilidade aqui, porque a Thaís, ela considera, sim, a astrologia. É muito legal. Considera... Gente, a Thaís é astróloga também. Olha, isso é muito interessante. Na verdade, assim, é mais uma informação de conectar para a transformação, para essa travessia, né, que está acontecendo, que tudo é um processo, mas que a gente tornando esse processo mais leve com esses cuidados, né, é só para a gente ir integrando, não é como um fator de entrar vamos dizer assim, com medo, né, daquela situação, ou fazendo com que aquilo também seja influenciado para o nosso dia a dia. A gente tem o poder de transmutar qualquer energia. Qualquer energia a gente tem esse poder, mas como? A gente estando nesse equilíbrio, né? E usando ferramentas, autoconhecimento, tudo isso que vocês já trazem aqui na tribo. O que você está usando de ferramenta, né? A gente falou astrologia, radiestesia, sei que você usa. Isso, radiestesia, porque assim, eu tenho um método da biofísica quântica, que é identificar o que em frequência, o que está em desequilíbrio. Então, eu tenho o conhecimento da medicina quântica, que tem aparelhos, a qual essa tecnologia identifica o desequilíbrio, que se a gente pensar, né, temos aparelhos, mas a gente tem os pêndulos, o aurímetro, todo esse poder que dá ferramentas para a gente diagnosticar. E para facilitar, como eu tenho muita coisa, a radiestesia é uma delas, porque eu tendo muita gente de fora, então às vezes não dá a possibilidade da gente fazer essa verificação presencial, e utilizo a parte dos aparelhos quânticos que fazem os florais quânticos, que são frequências, a qual vai ajudar a ter uma informação, uma vibração para entrar num equilíbrio de um órgão, de um sentimento, de uma homeopatia. Então eles agem como uma homeopatia para o corpo. É a medicina das frequências, né? É a medicina das frequências, né? Funciona, hein? Nossa. Faz poucos meses que a gente estamos você falar utilizando. O que esse aparelho, ele faz ele é ligado no computador.
Nesse computador tem um banco de dados. Hoje a gente tem o banco de dados de frequências, e isso está aberto para todo mundo. Esse banco de dados, ele vai dizer qual é a frequência de um fígado, qual é a frequência de um estômago, qual é a frequência... Então, a gente tem frequências de tudo. O que esse aparelho faz? Ele faz uma junção, a gente vai colocar informações dentro ou de um floral, né, que é uma água aqui que vai pegar as informações, ou também a gente já está utilizando a praticidade dos cartões magnéticos que gravam informações. Então aqui, né, num campo de informações, eles gravam, e as frequências a qual o terapeuta decidiu, ele vai colocar aqui nesse prato e vai passar essas frequências. Essa gravação de frequências, quando em contato com o nosso corpo, ele vai ressonar, ele vai mandar essa vibração. Para ser mais simples, eu falo assim, é como você tá com uma pessoa com uma tensão do seu lado o dia todo. Como é que a tendência, como que vai ressonar isso? Tendência de você ficar mais irritado. Então, quando você vai emanando essa frequência para você, quando você utiliza o cartão perto de você, ou quando você toma o floral frequencial que está gravado, essas informações desse aparelho, ele vai emitindo frequência. Olha, estômago, você tem que vibrar nessa saúde do estômago saudável. Fígado, tem que nessa frequência aqui você está saudável. Essa informação ativa os átomos para potencializar a absorção, para o funcionamento de um processo, por exemplo, qual que é o papel do fígado? Ele tem um papel de detoxificação. Então, ele vai ajudar. A gente até utiliza frequências para tratamento de câncer. Então, eu tenho uma caneta que é acoplada nesse aparelho que ele captura a frequência daquele tumor e a gente faz uma homeopatia. Tem casos, assim, de paciente de 90 anos que decidiu, né, fazer tratamentos paliativos, que é no meu caso, né, em junção, porque ela já estava muito debilitada, mas a gente conseguiu um ano de vida maravilhoso, assim, bem vividos. Que demais. E olha que legal também, né? Porque a gente gravou um episódio com o Júnior C. E o Júnior C, ele teve um histórico de cura do câncer. E o tratamento dele foi justamente supernutrição, desintoxicação, frequência, aquele ring test lá. Isso, que é um método de biorressonante pra gente identificar o que pra gente tá ressonando ou não, né? Pra gente indicar o que vai ser bom, o que não vai ser. Então, ele tá ali nessa linha minha também, assim, né? E é uma história muito inspiradora, né? E também queria até falar aqui, ó, porque a Thaís mostrou o cartão, eu tô com meu cartão aqui, ó. Toda vez. E aí eu mentalizo, assim, quando eu vou colocar meu cartão junto comigo, eu penso que é um cartão de crédito ilimitado, assim, tipo, crédito passe livre, infinito. Aí eu coloco no meu corpo, já mandou outra frequência, né? E quando a gente gravou o episódio com o Strider aqui, ele no final, a gente não mostrou isso, né? Mas no final ele tirou do bolso assim, falou: o que eu tô usando aqui, ó. Dois cartões. Então, hoje a gente tem no Brasil muita gente já nessa formação, né? Com esse conhecimento, né? Mas basta essa visão holística, né? No todo, para fazer esse potencial, né? Gerar um tratamento. Então, isso fica maravilhoso. É uma ajuda. É uma das ajudas, né? Do tratamento de ajudar tanto também a parte de parasitação. Então, quando a gente fala num parasita, se a gente pensar em utilizar só tintura, às vezes a gente não consegue atingir, por exemplo, num caso de um herpes, né? A gente não tem alguns tratamentos, né, nutricionais, de medicamento, mas mesmo assim eles são tão potentes que eu falo assim, eles conseguem transmutar e fugir do medicamento ou da vitamina. E as frequências, quando ressoa, eu falo assim, acontece, vamos dizer assim, a eliminação dele muito potente do que a gente utilizar essas outras ferramentas. Que demais. Aí a gente faz a junção disso tudo, acaba tendo um sucesso muito grande nessa reorganização que a gente fala do terreno biológico, né? Que é como que nossa casa, que eu falo corpo, tá organizada desde um sangue limpo, desses micro-organismos. E aqui eu sei que você pode neutralizar algo que você deseja ou
incluir algo para ser inserido, né? As duas coisas, certo? As duas coisas, Porque eu vi que, por exemplo, no nosso tratamento, tem algumas coisas específicas que a Thaís detectou que poderiam ser benéficas para o nosso sistema e aí adicionou. Você pode dar exemplo de algumas coisas que você colocou no nosso cartão, por exemplo? Por exemplo, nesse agora que eu fiz para você, eu coloquei a testosterona. Uhum. Então, qual que é essa informação que vai chegar pro seu corpo? Sua testosterona não é aumentar e nem abaixar, mas ela vai informar como ela deve estar conduzindo. É como eu falo assim, um aluno, né? Sim. Professor, como que eu faço para chegar até aqui? Ele vai orientar, vai mandar as informações. Unindo a isso, né, com as informações vamos dizer assim, dessa produção de testosterona, a gente vai unindo outras coisas, né? Melhora da alimentação, parte nutricional, a organização do terreno biológico. Então, a gente consegue potencializar. Eu digo assim que tem alguns tratamentos, né? Há poucos dias eu recebi um depoimento de uma pessoa que pediu um floral para o filho, assim, que só com floral a gente teve um resultado de questão de hiperatividade que a criança tinha, de uma melhora muito rápida. Ela falou assim, Thaís, e eu acompanhei isso, que eu fui no outro dia, assim, a criança estava, né, tendo diminuição da irritabilidade, do comportamento, e agora ela falou assim, Thaís, não tem mais aquela briga, aquela irritação, aquele comportamento. Então, muitas das vezes a gente já trabalha com a informação das células, né, que é essas informações de você colocar de um hormônio ou de um órgão, tem até a questão, assim, de sentimento também. Então, eu neutralizar, às vezes tem casos de gente com muito medo. Então, eu tive pessoas, assim, que teve que viajar sozinha de avião. Eu capturei essa sensação de medo. E aí, eu fiz uma homeopatia com essa informação que ela teve, que ela passou aqui. A gente liga o cabo, ela mentaliza esse medo e tudo isso. A gente gravou e aí eu fiz uma homeopatia disso, que é uma inversão dessa frequência. Então, para ela não sentir essa sensação. E ela chegou, ela foi para a Itália e ela foi sozinha, né? O medo dela era ir sozinha. Ela antes estava indo com a família. E ela chegou lá e falou assim, Thaís, nossa, me ajudou muito, porque eu não precisei tomar um medicamento, que às vezes, né, muitos deles fazem isso, né, para passar esse período do voo, né? Ela falou, foi super tranquilo, sentiu bem. E foi usando o floralzinho. Então, a gente tem muitas coisas para ser utilizado. Quero dar um depoimento aqui meu em relação a esse floral, esse neutralizador aqui, né? Que isso aqui é um coringa que a Thaís nos apresentou e muito interessante porque, de forma resumida, né? Como a nossa dieta, ela contempla redução ou remoção, né? Dos alimentos com glúten e lactose, que a gente chama de inflamatórios, né? E aí o que acontece, né? Por exemplo, eu fui fazer um retiro de 10 dias e eu tenho que me alimentar com o que tem no retiro, certo? E muitas vezes alguma coisa pode ter um traço de lactose. Eu vou escolher os alimentos que são, né, que tem menos influência desses inflamatórios, ok? Mas às vezes tem lá um traço de lactose em alguma coisa. Quando eu utilizo isso, pode ser ou direto no alimento, né? Se eu for fazer um mingauzinho, ou direto na boca, né? Debaixo da língua. Isso. Ele contém informação para neutralizar essas toxinas, né? O que ele neutraliza de fato, isso aqui? Esse produto eu criei para facilitar essas estratégias, né? Porque eu falo assim, se a gente pensar numa qualidade de vida, a gente vive numa bolha. E não é esse intuito, né? A gente viver nesse mundo, né? Com tudo que tá 5G, eu falo assim, a parte de tecnologia, que a gente sabe que interfere no nosso campo. E aqui tem o neutralizador desse campo eletromagnético. Tem a questão das toxinas relacionados com até alimentos que pode gerar isso, né? De causar essa inflamação. E a parte de micro-organismo também, que eu falo que pode gerar aí contaminação. Então, para facilitar, quando a gente sai aí da nossa rotina, eu criei esse Neutralite para o quê? Para diminuir os impactos. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir
como você falou, seguir isso à risca. E, na verdade, esse também foi um lugar que eu achei dentro do meu tratamento. Porque hoje chega muita gente querendo e fazendo uma dieta super rígida, mas sem estar equilibrado. Sim. Isso é muito difícil. E isso também sofre, né? Sofre e é um processo inflamatório. Quando eu falo assim, a pessoa tá com muitos fungos no corpo e ela fica resistindo ao açúcar, que é uma das coisas que o fungo pede, essa resistência é um processo inflamatório, é um estresse para o corpo. Porque você está ali tendo que lidar. Mesmo que ele não estiver no seu campo, né, na sua casa, você tá ali, nossa, queria um doce, né? Fica na atenção. Queria um queijo. Queria um pãozinho. E aí, é desse lugar que é onde eu chego para equilibrar o corpo, para fazer com que o corpo não peça mais esse alimento. Maravilhoso. Porque eu tenho muitos pacientes, Sol, que estão numa dieta, nossa, linda, maravilhosa. Eu falo assim, nossa, e aí eu falo assim, como você está conseguindo? Mas ela não está conseguindo dormir, ela está ansiosa. Por quê? Porque dessa rigidez dessa alimentação tá gerando uma inflamação. Tá desequilibrando do outro lado, Do né? outro lado. Nossa, isso é muito real, porque, por exemplo, quando a gente começou o tratamento com a Thaís, eu tava num lugar de muito desequilíbrio emocional. Também não conseguindo dormir à noite, acordando 3 da manhã, né? Que agora eu sei porquê, né? Que ali o corpo tá sobrecarregado de toxina. Então eu acordava pra ir no banheiro, fazer xixi. Às vezes eu não bebia água. Então tava nesse processo de desequilíbrio. E eu lembro que meu corpo pedia muito açúcar, pedia muito queijo. E eu conto pra todo mundo, gente. Eu tava comendo 3 quilos. Não, 3 quilos não. meio quilo de queijo em 3 dias. Uma pessoa. Mesmo? Eu não sabia. Eu comprava uma peça de meia peça de queijo curado e eu comia. E como a gente tem a alimentação vegetariana, mas eu ainda comia os derivados, né? Eu falava, não, os derivados tá ok. Só que como eu compensava comendo mais derivado, cada vez mais eu sentia que o meu corpo tava pedindo mais. E eu falei assim, gente, isso não é normal. Eu tô viciada em queijo, eu tô viciada em açúcar. De manhã, meu corpo ficava pedindo pão, por exemplo, com manteiga e queijo derretido. E é uma delícia, gente. Eu não vou ser na aqui. verdade, assim, o alimento inflamatório, ele gera uma inflamação que ativa um sistema opinoide, que é de vício, né? Opinoide, então gera vício. Então, assim, ele é gostoso. Sim. Ele é gostoso, enfim. E aí foi legal, porque quando eu comecei o tratamento, a Thaís falou pra mim, não precisa tirar tudo. Continua, às vezes come o doce, vai fazendo as trocas, mas vai fazendo o tratamento. Vai tomando fitoterápico. E eu parei de sentir vontade. Tipo, parei. Esse é o caminho. E eu fiquei tão feliz. E quando eu como, às vezes, por exemplo, esses dias eu comi lá na minha avó pra fazer um agrado. Tinha pão francês com mussarela. Eu fui comer pra fazer um agrado, falei, não vou fazer uma desfeita, tô na casa da minha avó. E aí eu tomo o neutralizador, só que nesse dia eu esqueci de levar. E eu fiquei com dor de barriga. Então, ou seja, meu corpo já está respondendo, né? Agora virou um processo de que meu corpo já entende o que não é legal pra ele. E ele fala pra mim através do sintoma, né? É natural. Aí eu combino com outra informação, né? A Neva, que veio aqui poucos episódios atrás, Sementes das Estrelas. E aí a gente falou com ele e tal, e ele trouxe uma informação. Ele falou, olha, agora trazendo um pouco pro mundo espiritual, que a gente traz aqui também, olha. A galera que tá recebendo agora novas energias, atualizações do DNA, pessoas que são sementes estelares, eles estão atualizando de tal forma que eles não estão aceitando no corpo mais determinados alimentos. E é natural que aconteça isso, porque estamos recebendo updates, galera. Sim. É real. E pode acontecer, tipo, já não dá mais pra comer determinada coisa, um queijo ou uma carne, não sei. Cada um é um caso. Isso mesmo. Mas é uma informação que tá aí no campo, não é? É verdade. E Thaís, você falando, eu gosto de ser mais polêmica aqui, porque eu queria falar um pouco mais dos parasitas. Fala né? aí. Como tá muito… eu percebo, assim, pode ser que eu tô numa bolha, mas tá na moda, pelo menos, assim. Eu vejo várias pessoas falando de desparasitação e várias pessoas fazendo também, né? E eu gosto até de falar que os parasitas, você falou que eles são inteligentes, né? Sim. Que às vezes você dá lá uma tintura, mas ele já aprende ali a camuflar
E aí eu lembro daquela frase assim do crime organizado. Porque o crime organizado é tipo a sombra, né? Ali os parasitinhos, eles sabem, eles são inteligentes. Então, às vezes eles estão ali dentro de você pedindo coisas que não são boas pra você. E que nem é você que tá querendo. Tipo assim, às vezes você tá com uma puta vontade de comer um queijo e não é você. E aquilo vai fazer mal, vai inflamar o seu organismo, né? E essa questão da desparasitação, ela tá realmente vindo mais porque eu acho que estão chegando cada vez mais nesse lugar. Estou fazendo e não está adiantando. Estou tomando uma batelada de vitamina, de minerais, estou tomando soro. E aí não tem resultado. E aí é onde a gente entra, que é o terreno biológico que está em desequilíbrio. O que é o terreno biológico? É onde o nosso sangue, nosso corpo está em desequilíbrio desses micro-organismos. Tá faltando nutriente, porque eles estão roubando. E aí, o que eu aprendi nesses, né, já 7 anos já com esse conhecimento de desparasitação, é que sim, existe protocolos maravilhosos que a gente tem que fazer na lua certa, tudo isso, né, que tem. Mas hoje eu criei um método a qual a gente pode fazer essa higiene, essa limpeza diariamente, porque o tempo todo a gente está em contato com eles. Né? E aí tem uma informação que é o quê? Depende de cada pessoa, tem tipos de micro-organismos. E a gente identifica isso. Mas também, como não fazer com que eles entrem novamente no nosso corpo? E aí isso vem da gente trabalhar a parte de comportamento, das emoções, da espiritualidade, de todo esse contexto holístico, para que a gente feche a porta para não entrar mais. Então, por exemplo, um fígado que está com uma facilo hepática, se você não trabalhar a sua raiva, ou não raiva, né? Na verdade, tem gente que expressa, ou tem gente que reprime, ou a sua frustração que está ligado com esse órgão, você vai estar com a porta aberta para esse micro-organismo entrar. Então, dentro de um processo, por isso que vem a parte terapêutica, que quando eu converso com vocês, como que tá acontecendo as coisas, porque aí você vai destravando crenças, que tá ligado com esse desequilíbrio de órgão, como eu vejo na medicina chinesa, e aí você potencializa para não ter que ficar o tempo todo tendo que dar suporte para esse órgão. Ou fazendo desparasitação. Maravilhoso, maravilhoso. E olha que eu pensei numa coisa aqui agora, porque o Lucas, ele fez o Theta Healing, né? E olha só como que está em cima e está embaixo, isso, né? Como tá dentro, tá fora. No Theta Healing fala muito sobre isso. Você tira uma crença limitante, só que tem um buraquinho ali. Se você não tampar aquele buraquinho, aquela crença vai voltar. Exatamente. Então, por isso que você substitui por uma crença positiva, né? Exato. E no corpo é a mesma coisa, né? Isso, Tirou. Pra quê? Aí você tem que reforçar. Então, esse fígado ele tem que estar forte numa vibração, né? Porque a gente vai em vários campos. Da matéria, vibracional. Então, assim, a gente vai trabalhando em todos esses campos. E aí você fecha essa porta. E aí ele não vai estar lá, porque ele estando lá facilita com que esse desequilíbrio aconteça. Nesse campo de comportamento, das emoções, do físico. Sim. Olha só, tem um certo sensacionalismo rolando na internet, Instagram, Reels, Shorts, falando dos parasitas e fungos e tal. Tira aquelas minhocas gigantescas desse tamanho e mostra e tal. Olha isso aqui que tava em você. Tá bom, é real. É real. Mas vamos entender, eu quero beabá disso aqui, porque é importante a gente entender isso. Que é natural que a gente está exposto, né, a fungos e parasitas no dia a dia, não tem como ficar livre disso completamente, mas entender, bolha, né? Explica assim, o beabá. Temos parasitas, eles estão assim e fica grave, é preciso fazer um tratamento. Isso. Quando? A questão do como que a gente chegou na desparasitação é porque tinha algo ali que a gente tá vendo que tá roubando nutriente e que tá deixando o corpo disfuncional, que gera os sintomas e que gera as doenças. Certo. Tá? O que acontece? Nesses tratamentos a gente vê, então temos que tirar eles. Por quê? É normal a gente ter eles no nosso corpo, só que um equilíbrio
né, que a gente fala de relação ali desses micro-organismos. Quando há um desequilíbrio, e como acontece esse desequilíbrio? Quando eu estou mais contaminado. Então eu falo, é como uma casa suja. Se você tem um lugar lá da sua casa, aonde você vai só colocando coisas, não vai limpando, deixando aquilo lá parado, que é a contaminação, é os metais pesados, é o solvente, é o bisfenol, você deixa lá. A tendência, o que é numa casa acontecer? Você deixa lá com a porta aberta, largada, sem limpar tudo isso. Entra bicho. É a mesma coisa no corpo. Você está intoxicado, então a gente já tem a minha colega, a doutora Flávia, que acho que já conversou bastante sobre essa toxicidade aqui e outros profissionais, em relação do nosso planeta estar com vários agentes intoxicantes, desde desodorante, pasta de dente, panela, enfim, a gente tem comida, né, com os agrotóxicos, pesticidas. Então, o que acontece? Isso tá quase inevitável. Então, o corpo entra com essa toxicidade, deixa mais facilitado para quê? Para que esses micro-organismos entrem. E aí o sistema imunológico começa a baixar. Porque eles precisam, para eles sobreviverem dentro do nosso corpo, eles precisam de nutrientes e alimentos que provavelmente eles vão pedir inflamatórios. E aí vai gerando as doenças. Uau! Eu já ouvi falar até que, por exemplo, é possível você acabar com o sintoma de TDAH, por exemplo, só regulando o nosso intestino, né? Sim, porque da visão, né, dentro dessa mais holística assim que eu tenho, da medicina chinesa, o TDAH tem muito da questão da digestão. Então, assim, se eu não digiro as coisas, vai virar toxicidade. Essa toxicidade vai facilitar mais, né, a entrada desses micro-organismos. Eles vão gerar, então, por exemplo, o fungo, ele gera toxinas que causam uma tendência a um brain fog no nosso comportamento. Aquela questão de confusão mental, a questão da irritabilidade. Sim. Que são gerados por toxinas dos fungos do nosso próprio corpo. Eu sei que é tentador para todo mundo, assim, ó, tenho insônia, vou tomar um remédio, vou dormir melhor. Eu tenho TDAH, vou tomar um medicamento, vou buscar algum médico que vai me receitar aquilo fácil e rápido, porque me aliviou, eu consigo trabalhar e eu resolvo esse desafio que eu tenho que sustentar aqui e tal. É muito tentador todo esse caminho. Não descarto, em determinados casos pode ser um auxiliar, isso, mas eu trago a atenção do pessoal para entender isso, que às vezes num processo, como a Thaís está fazendo, integrativo, gradual, um processo um pouco mais natural para a sua vida, contemplando o que você já faz, é um caminho que ele é consistente e sustentável a longo prazo, né? Isso e não vai te prejudicar juros compostos. Você falou exatamente. A parte dos medicamentos, eles estão aí para contribuir em certos momentos, mas eles não são os facilitadores para a gente ganhar qualidade de vida. Isso é muito importante. E não quer dizer que eu não tenho um diagnóstico que você está bem. É outra informação muito importante, porque às vezes eu não tenho diagnóstico de nada, mas está gerando vários sintomas, a qualidade de vida. E hoje, na nossa sociedade, a qualidade de vida, ela é muito mediana. É medíocre mesmo. Porque a pessoa fala assim, eu tenho dor de cabeça o dia todo. Mas isso é o normal. Eu falo, não é normal. Isso não é normal. E aí, o que acontece? Essa estrutura que a gente cria de qualidade do corpo, né, de desparasitar, de colocar um terreno biológico, um corpo mais saudável, ele vai gerar essas conexões que a gente estava falando inicialmente, das emoções, de você se conectar com a natureza, o espiritual, porque isso é da essência, né, nossa, e a gente traz muita nossa essência quando a gente está no equilíbrio. Sim. Né, e de uma forma, como você falou, orgânica, porque muitas vezes o medicamento que você usa para desparasitar, como eu pego
pego muito dos casos, vai trazer mais um desequilíbrio. E isso é muito legal também, quando você trouxe sobre a presença, né? Eu lembro quando eu fiz o curso de Mindfulness, e aí o meu professor virou e falou que o estado de presença é nosso estado natural. E aí, quando eu comecei a ver que eu tava sem foco, assim, tipo, sem energia, sem foco, fazendo um monte de coisa, mas muito multitarefa, eu falei, não tá normal. E aí começa a vir também sintomas de exaustão, né? E tá, como que a gente pode trazer, por exemplo, listar aqui alguns sintomas que são importantes se a pessoa estiver sentindo em casa, assim, falar, nossa, eu tô sentindo isso, que seria legal ela buscar um reequilíbrio. Então, na verdade, assim, eu tenho um diagnóstico que é o rastreamento metabólico, que é uma coisa usada na nutrição funcional, onde a gente investiga tudo. Então, tudo é desde as emoções, desde a mente. Então, eu tô esquecendo, eu tô com a memória ruim, ou eu tô com dor, que dor que é, qual a intensidade, o sono. Gente, o sono, vocês sabem, é a base pra gente ter até escolhas saudáveis durante o dia, porque você não dorme. Então, assim, a parte de sintomas, realmente, de todos os equilíbrios, ele já são coisas para ser tratada. Não espera. O que a gente vê, que eu tava falando com você, só é que as pessoas esperam o copo encher, que é ter um diagnóstico, acontecer algo que paralise ela ou que deixa ela disfuncional para as tarefas diárias, e aí vem buscar. Aí eu falo assim, aí o negócio é mais profundo, é mais demorado, né? Porque não é simplesmente, eu falo assim, vocês já têm uma percepção de um cuidado, eu falo assim, num primeiro ciclo, vocês já, né, que eu falo de 50 dias que eu faço, vocês já sentiram vários efeitos e transformações, que eu falo assim, muito. Voa, né? Eu brinco que quem tem esse autoconhecimento voa, porque vai integrar tudo, né? Vai integrar e vai facilitar essa transmutação para fazer esse bloqueio de portinho que eu tava falando, né? De, não, aqui não vai entrar esse parasita não, porque agora eu tô lidando com essa situação diferente. Minha raiva agora não é essa. Agora eu sou assertiva. Então, isso depende para cada pessoa, mas assim, qualquer pessoa que sente um desequilíbrio, ou até mesmo eu tenho muitos de casos de pacientes que estão com medicações, e mesmo assim estão com sintomas. Então, a gente tem muita questão de tireoide. Então, tá tomando medicamento de tireoide, mas ainda tá cansado, caindo cabelo, tá não conseguindo lidar com situações do dia a dia. E aí, isso daí já é coisa pra gente cuidar. E se a gente vai ver, né, quase todo mundo precisa. Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu fiz meu exame de sangue, né? Você pediu vários exames pra mim. E aí, eu lembro que lá naquele exame, geralmente tem ali um medidor, né? Isso, a referência. A referência que os médicos costumam utilizar, não desmerecendo o trabalho dos médicos, mas assim, às vezes tem referências ali que é muito surreal. Por exemplo, o meu ferro tava, sei lá, 30 e pouco, 20 e pouco, não lembro quanto tava. Sei que tava muito baixo. E aí, eu lembro que a referência que tava lá era de 30 a 300. Eu falei, nossa, mas que abrangência, né? É muito estranho aceitar uma margem tão grande assim, né? Isso, e aí também vem a nossa observação, né? De que às vezes o que é o ideal para cada pessoa. A gente tem referências de qualidade de vida. Hoje a parte de nutrição funcional, ela já tem umas referências que vão dizer ali aonde a gente já tem que tratar, que foi no seu caso. E também a gente observar nesse acompanhamento de exame qual é o normal da pessoa. Também tem isso. Cada um é um, né? Cada um é um. Eu falo assim, hoje eu preservo muito, eu sempre preservei essa questão do único, né? De olhar para o cliente e falar assim, olha, o que é realmente que você está precisando? E às vezes ele tá com uma dor, mas o que está precisando mais socorro é as emoções. E aí a gente vai... Eu falo, e as coisas estão ligadas, elas não são separadas. Elas não são separadas. Porque tem que falar assim, então é o corpo agora que eu vou acordar. Agora é emoção. Não, tem tudo
integração. Sim. E foi legal também porque eu lembro que quando eu comecei o tratamento, a Thaís trouxe que eu tava muito no elemento ar, né? Você usa bastante a medicina chinesa. E aí você falou que eu tava muito na mente e tudo. E aí quando eu comecei o tratamento, que eu comecei a voltar um pouco mais pro corpo, porque eu tava pulando refeição e achando que era normal, não, tudo bem, tô fazendo jejum. E eu pulava a refeição, ficava muitas horas sem comer e depois ia lá e comia, né? Enfiava o pé na jaca, como o ditado diz. E aí eu lembro que você falou sobre isso, que eu ia começar a perceber coisas que eu não tava percebendo. E aí, por exemplo, dor no corpo. Eu não tinha dor no corpo. Eu não tinha desconforto quando eu comia certas coisas. Quando eu comecei a voltar pro corpo, aí eu percebi que às vezes eu tava sem fôlego, porque eu tava sem fazer exercício físico e eu não tava percebendo. Então é isso, é sair desse normal, que na verdade não é normal, né? E às vezes o paciente fala assim, mas a minha vida toda foi isso. Eu falo assim, mas a vida toda pode já ser tá. Mais. Pode estar ali em desequilíbrio. E fazer essas percepções, né? Eu falo assim, durante o tratamento, é o que vai ajudando também a você se fortalecer. Né? Porque aí essa percepção de que isso aqui tá me doendo, então peraí, deixa eu ver. Ou, por exemplo, que a gente tava falando, eu agora comi e senti na pele que isso aqui não faz bem, então você vai ter aquele poder de decisão de quando que você vai utilizar, consumir aquele alimento ou fazer aquilo que não tá sendo, que não tá ressoando, que não tá fazendo bem com você. Então, isso ajuda muito. Eu utilizo muito, né, que eu falo que é meu exame de genética, né, é uma visão da medicina chinesa de olhar para a pessoa e entender o que tem, né, da genética ali, né, e no seu caso, que eu falo, tenho muito elemento fogo, que é a mente muito agitada, que quando tá em desequilíbrio quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí não finaliza nada. Então isso, quando eu trabalho nesses elementos, né, de circulação, tudo, aí faz com que você consiga focar e aí ter mais percepção aí do corpo. Eu tô confiante naquela promessa. Você falou que eu vou ter mais energia do que o Lucas. Vai. Quer dizer, eu já tenho, né? Eu só não tô conseguindo direcionar. Calma que você vai ter. A ansiedade é o alimento fogo. Olha só. Você tem um aurímetro aí? Não tenho. Que é o seguinte, eu queria que o pessoal entendesse, que é bem curioso, essa biorressonância, que é o seguinte, o corpo responde. Olha que interessante isso. Então, através de uma ferramenta simples, né, uma agulha, o corpo responde se aquilo tá chamando ou não, se aquilo vai ser interessante pro seu corpo naquele momento, né? Até porque é interessante que o corpo, cada momento ele tá de um jeito, né? Às vezes aceita uma coisa numa semana e na outra Mas a não. gente tem um ensinamento muito simples, assim, que todo mundo pode utilizar, que é o Oringoteste. Vamos ensinar. Vamos ensinar? Porque eu acho que isso daí é até quando eu falava assim, eu queria fazer alguma coisa que eu falava assim, né? Por exemplo, assim, teve uma fase que eu tava ainda consumindo mais álcool e aí eu fui escolher qual é a bebida que ressonava pra fazer menos mal pra mim. Não é hoje a minha realidade, mas assim, já foi. E aí a gente consegue fazer isso. Lógico, pode ser melhor com a ajuda de uma pessoa. Então a gente faz um movimento com o dedão assim, dessa sempre forma. Com a direita, né? Perfeito. Com uma força. Aí é ideal, né? Eu vou fazer aqui em você, Sol. Peraí, vamos chegar pra câmera aqui. Isso. Pode pegar na câmera dela aqui. Isso. Aí, vira aqui. Então, aqui, movimento de anel. Anel, Fixa o dedo, fixa. E faz força. Aí a gente vai medir a força dela. Medir uma força, tá? Aí a gente vai agora pegar o floralzinho da Sol. Chega aqui, o floral mais pra frente. O floral, então, tá na mão pra gente ver como que tá essa força desse floral pra ela, tá? Então, a gente faz, ó, tá vendo? Nossa, o dedo nem se move. Fortaleceu. Ó, eu tô fazendo bastante força, E gente. ela fez exatamente pra mim, né? Se for alguma coisa que pode... Aqui a gente não tem. Só tem coisa boa. Mas pode ser, você tá com o celular? Um exagero de alguma coisa. Tem alguma coisa que bloqueia? Eu tenho adesivo que bloqueia o sinal. Então, eu falo assim, aí às vezes Pega não o consegue. cacau, de repente, aí. De repente, né? vamos ver aqui o teste, cacau. já tomou, né?
tem celular da Fê. O cacau já não tá Já muito... deu, eu tomei muito cacau hoje. É porque eu tomei café de manhã e tomei cacau à Mas qual tarde. que é a teoria? Explica aí pra Isso. galera, então. A teoria é que se um alimento, ou um produto, né, que é no caso aqui o floral que a gente pegou, pode ser até um alimento, você pegar um alimento e fazer esse teste, se tiver alguma coisa que tá enfraquecendo, que vai fazer mal, você perde a força. Agora, se você tem mais dificuldade de abrir, então fica mais difícil essa abertura com a força, é porque o alimento ele vai te fortalecer. Ah, sim. E olha que interessante, que você pede pra alguém, né? Não dá pra você fazer sozinho isso aqui, você vai pedir pra alguém fazer esse teste aqui, ó. Você vai sentir que Existe ficou uma mais forte biopedância ou mais também? mais resistente ou mais fraco. Esse é o teste. Esse é o teste. E aí, interessante Tem até mentalizar também, né? Mentalizar, né? Porque assim, a concentração do que você tá medindo também é importante, né? Pra gente verificar. Só que assim, não conduzir. Porque eu falo assim, a mente ela é tão poderosa que eu já cheguei em algum teste lá de fazer... mudar, né? Não, Eu quero querer muito mudar. seguir. Então, por isso que às vezes uma força de outra pessoa é importante. Por isso que até em tratamentos, igual assim, eu passo em tratamentos, porque mesmo eu tendo conhecimento, o olhar do outro é diferente. É a mesma coisa quando a gente faz um teste desse, né? Você às vezes chega para mim, isso aqui não tá ressoando comigo, não. Calma. O que você tá querendo sabotar? Sim. E aí eu explico essa questão dessa tendência mental nossa, porque sim, o nosso corpo ele é até inteligente para nos sabotar diante disso. Então, geralmente é uma outra pessoa que tem que fazer para a gente conduzir essa informação. Maravilhoso. E o corpo é um mapa, né? Porque, assim, cada vez mais eu tenho percebido isso. A Flávia já falou, né? Que a nossa boca é um mapa. Isso. O pé é um mapa. Isso, tipo, a orelha. tudo, né? Tudo. E aí, é interessante de ver porque esse mapa, muitas vezes por conta, às vezes, dos traumas, das programações, ele tá um pouco, sei lá, vamos imaginar que tem uns caminhos bloqueados nesse mapa, né? Que são, às vezes, os órgãos que estão ali. Isso, que na medicina chinesa a gente fala em órgãos, né? Porque, assim, os órgãos, eles remetem, por exemplo, o fígado remete ao olho, a questão dos tendões. Então, essas... É uma ramificação de cada... ou se não, informações do seu corpo. Então, assim, você tá com dor aqui no ombro. Então, assim, provavelmente tem um fígado aí em desequilíbrio. Então, essas informações que a gente vai captando para quebrar, para liberar essas crenças, esses padrões. Que às vezes até pode ser traumas que estão ali, né? Que aí vem desse autoconhecimento que a gente estava falando. É fundamental, como eu falei para vocês. Como vocês têm o autoconhecimento, a velocidade da transformação, ela é muito mais rápida. Que legal. Diferente de uma pessoa que não está conectada com si, né? Não tem nenhuma informação em relação às suas crenças, ao autoconhecimento. Esse acesso, ele acontece. Só que aí a gente tem que ir trabalhando. Então, acessar essas outras informações para ir abrindo e mudando os padrões. Sim. E se a gente, né? A gente acredita muito aqui que a gente é metade de nossa mãe, metade de nosso pai. Então, muito provavelmente, muitas crenças que eles tiveram foram transferidas para os nossos órgãos, né? Para o nosso corpo, principalmente, né? Porque a gente armazena essas memórias muito no corpo. E aí, como que a gente sabe o que é um fígado saudável, por exemplo? Se o seu pai ou sua mãe teve vício? Então, né? E aí é isso, né? A gente recuperar essa memória de o que é um órgão saudável. Geralmente, os ancestrais, eles trazem essas informações. Então, do que adoeceu, do como era o comportamento. Ou até, às vezes, eu peço assim, quem que é? Às vezes, para conhecer, né? Não tenho foto. Como que era sua mãe? Sua mãe tinha o olho claro? E aí, eu já sei da onde que vem essa tendência, por exemplo, da ansiedade, da agitação mental. E aí, a gente consegue ir compilando isso para trazer essa informação, para ajudar nessas desprogramações que a gente procura para tirar essas crenças que vêm deles. Para fluir melhor na vida, né? Eu fiquei curioso, que a gente estava conversando antes de começar o episódio, né? Sobre a relação e os sintomas das pessoas que nos rodeiam. Por exemplo, às vezes tem um animal de estimação com determinado sintoma, ou seu filho tá com determinado sintoma.
tem essa relação, você investiga todo o contexto, assim? Fala um pouco disso. Isso. Eu falo, pra mim tudo é material. Pra mim tudo é material, né? O nosso contexto do ao redor, ele faz a simbiose como os parasitas fazem no nosso corpo também. E aí, outra informação que eu já vou chegar dessa que a gente conversou é que quando a gente começa a fazer essa limpeza desse terreno, então tirar metais pesados, limpar o nosso corpo, tirar esses micro-organismos, também em torno começa a desparasitar. Então sai gente, então já chegou gente no consultório e falou, Thaís, eu não consigo mais conviver com aquelas amigas que eu tava sempre me encontrando. Não faz mais sentido as conversas. Mas por quê? Porque ali alguma coisa entrou, né, num equilíbrio que aí ela viu que aquele local lá já não faz mais sentido para ela. Não que ela não goste nada, mas é uma forma de desparasitar. Que talvez a energia, a vibração né? e até troca de micro-organismos também, tá? Então, o que acontece? Nessa investigação, muitas vezes eu pergunto também se tem animais de estimações, porque ali me traz algumas informações, por exemplo, do desequilíbrio de um cachorro, ele vai trazer a informação do qual é a tendência também do desequilíbrio daquele ser humano. Então, como eu vejo na visão da medicina chinesa, então, por exemplo, um cachorrinho que está o tempo todo tossindo ou roncando, a tendência é do que aquele meu cliente que é dona daquele cão esteja com um desequilíbrio da parte pulmonar. E aí é onde eu falo assim, a gente vai trazendo essa informação, porque na hora que a gente vai reorganizando também o equilíbrio desse pulmão, né, desse órgão que traz a respiração melhor para esse ser humano, o cachorrinho, ele vai também trazer essa transmutação. E aí eu falo que às vezes eu tenho que também cuidar dele, porque o cachorrinho é como se fosse uma anteninha ali para transmutar essas doenças. Ele é um protetor ali até das doenças, eu vejo assim. Então bate muito toda vez que eu pergunto o que o cachorro está tendo, né? Ou em comportamento, a gente descobre alguma ligação do desequilíbrio do dono. É gato ou cachorro que transmuta mais? O gato, ele faz a transmutação da doença, né? Mas eu acho que os dois fazem de uma forma diferente. Tá? Eu vejo, por exemplo, o gato, eu pesquiso muito para onde que ele vai do dono. Aonde que ele chega no dono? Então, assim, eu tava dando um exemplo, né? Então, chega muito na parte do estômago. Provavelmente é o estômago que tá precisando de cuidado. E aí ele vai naquela energia que tá mais densa para transmutar. O gato, ele tem mais esse poder. O cachorro, ele absorve aquela tendência, igual de uma criança, né? Muitas vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, Thaís, minha criança tá tendo isso, aí eu não consigo não cuidar da mãe. Isso depende da idade também. Então, abaixo de 7, a gente vai ver mais pra mãe, acima de 7, mais relação com o pai. Nossa, que legal. Interessante isso. E a gente descobre muita coisa. Uau. Quando eu me curo o outro, me curo todo. É tão legal. Nossa, e assim, o que acontece, Lucas? Às vezes vem um paciente, né, passa pela consulta e ele fica numa ânsia com essas informações assim, mas eu vou pedir pro meu marido, eu vou pedir pro meu filho vir. E eu falo, não, se você começar... já é natural essa reorganização dentro do campo. Eu vejo, por exemplo, eu vou na casa da minha mãe, ela já tá começando a comprar coisa sem lactose. Ela já tá tendo uma percepção, porque, tipo, ela tá vendo a minha melhora, né? Isso. É o melhor jeito da gente mudar o mundo mudando assim. Mudando assim. Essa é real, gente. Nossa, é real. que poderoso isso. É real mesmo. E eu não posso... Você quer falar? Pode falar. Eu queria perguntar mais uma coisa sobre... vai mudar um pouco o assunto aqui, Sim. mas a questão da lua. O que tem a ver a lua sim. na astrologia? Porque assim, quando você me falou isso, eu falei, uau! Eu vou começar só a contar, assim, como que entrou isso pra mim, né? Eu comecei a assistir a parte de como que o céu se reorganiza e como isso influencia no nosso dia a dia. E aí, eu dentro das consultas, vendo as situações dos clientes, eu falava assim, gente, faz todo sentido. Ali tá mudando e tá acontecendo isso na vida dela. E isso trazia um certo ajuda para esse cliente de ver, né? Tá normal, tá com a mente agitada.
Vou dar um exemplo assim, né? Que dos aspectos, sei lá, Mercúrio estava ali numa retrógrado e aí as pessoas estavam esquecendo as coisas. E eu falo, calma, não tá com problema de esquecimento. É só um momento, vamos observar? Então, esse é um dos exemplos, assim, que a astrologia vem me trazendo na consulta. Depois, eu fui entrando mais no meu autoconhecimento. E aí, eu fiquei assim, nossa, maravilhosa. Aí eu falei assim, como? E aí eu falei assim, não... Aí eu falo, quase que não foi. Foi uma coisa, assim, muito simultânea de eu trazer isso para consulta. E aí, como eu trabalho muito na questão do comportamento emocional também, dentro da terapêutica, eu fui saber que a Lua, ela tá relacionada com as emoções, né? Dentro desse autoconhecimento. Então, eu trago assim, a Lua é a forma como a gente nutre. E se a gente tá bem nutrido, então se eu reconheço qual é a minha Lua e eu entro nessa vibração de nutrir as características da minha Lua, então, por exemplo, a minha Lua é em Peixes. Então, eu gosto muito dessa coisa da empatia, vamos dizer assim, dos pensamentos, eu falo do sonhar. E para mim isso é muito importante. Se eu não alimento isso, pode trazer um desequilíbrio na minha nutrição física. Então, eu conectar com essa minha Lua vai trazer. Aí também tem a Lua qual casa tá. E aí eu trago isso em consulta para complementar mais esse autoconhecimento. É muito legal, porque quando você trouxe isso pra mim, né, sobre essa questão de como a gente se nutre, que tava conectado com a mãe também, aí você falou assim, olha, sua lua aqui, eu acho que a minha lua é em virgem. E aí você falou, você gosta de também comer certinho. As coisas organizado. E é real, porque assim, começou a vir várias memórias, até agora veio uma que quando eu tinha que levar marmita, por exemplo, pro serviço, eu lembro que, né, há uns anos atrás, eu lembro que eu carregava tudo em potinho separado, porque não podia misturar a comida. Agora veio essa memória na hora. Que é do virgem, né? Precisa estar tudo organizado, limpinho. É muito real. E aí, o que aconteceu? De uns tempos pra cá, pela questão de trabalhar, né? Tá trabalhando bastante, a gente tá aqui dedicado ao projeto. A gente começou a pedir marmita, essas coisas. E aí, a marmita, né? Vem daquele jeito. Você joga no prato, misturou tudo. E aí, parece que eu perdi o prazer. É o prazer. Porque eu amo. Quando eu faço comida pra mim, todo mundo aqui uma das coisas que eu busco também é achar esse prazer nessa mudança. Então, isso vai entrar muito no flow mesmo, assim, de quando você vai mudando, você vai achando aquilo real que você gosta. Então, é muito individual, por conta dessa bagagem ancestral, que de bacana. tudo isso. Então, quando você tá equilibrado na sua essência, como você sabe, então, eu gosto de comer com as coisas separadinhas, com visual bonito, né? E quando você se conecta com isso, você tá nutrindo além na nutrição matéria, né? Mas daquela sua sensação de bem-estar, das suas emoções. E isso, quando é alimentado, a tendência de você ficar buscando alimentos ou coisas fora desse contexto para te nutrir, ela favorece para o seu equilíbrio. Maravilhoso. Eu tenho uma última pergunta, porque a gente vai ter que fazer um parte 2 em algum momento, porque é muito legal esse assunto. Daqui 6 meses vocês vão ver eu super com muita energia, a gente faz outra. Nada, já é assim, vamos dar um help pra galera que tá assim, ai meu Deus do céu, procrastinação é um problema na minha vida. Dá umas dicas rápidas e efetivas que as pessoas podem usar já, que podem estar afetando esse desempenho. Olha, a procrastinação, né, ela vem com uma baixa energia. Muitas vezes o que eu vejo no geral baixa energia. Não quer dizer que ela não consegue. Porque eu vejo até que a pessoa, quando ela já sente nesse lugar de não estar indo, né, procrastinando, muitas vezes tem sintomas. E esses sintomas tá mais assim, ela tá fazendo muita coisa, ela tá com baixa energia e tá tentando ali colocar aquela roda dos fazeres em dia. Então, uma das coisas que baixa essa energia é alimentos inflamatórios. Esse é o básico. Mas vamos chegar no mais básico aí. A água. Então, esse é o fundamental, porque é um lugar onde tem muita ainda gente que não consegue ter o hábito.
Mas isso daí tem que ser sempre visto. O outro que eu estava falando é os alimentos inflamatórios. Num caso mais específico, eu vou colocar aí o glúten. Todos são, mas dentre o açúcar, o glúten que vem da farinha de trigo, a parte de álcool, que mais que a gente fala? Os lácteos, né? Eles são alimentos que caem energia. E aí, quando a gente tira esses alimentos, a tendência é a gente ganhar mais energia para executar. Esse é um lugar que eu vejo muito dessa tendência de procrastinar. Maravilhoso. É neuroinflamatório, né? Neuroinflamatório, isso mesmo, Lucas. Cognição é comprometida. É muito comprometida. Tanto é que, assim, se eu como, né, um glúten, eu falo assim, pra mim levantar da cama... Não, gente, não é muito grave, mas assim, como eu já tô no sutil, que eu falo assim, que se eu tenho uma dor de cabeça, pra mim é muito ruim. Eu não tenho, mas um tempo atrás eu tive. Eu falei, gente, como que as pessoas acham que isso é normal? Porque assim, como o meu normal já é não ter mais sintomas, uma coisa que eu tenho é muito, eu falo assim, para mim é muito grave, que atrapalha o meu dia a dia. Só que isso não é perceptível, sabe, Lucas? E aí todos esses conjuntos de sintomas é que estão deixando a pessoa debilitada e deixando a procrastinar. Sim. Entendi. Que às vezes a pessoa tá com esforço, assim. Eu vejo, às vezes, Thaís, eu quero mudar, eu tô tentando fazer atividade física, eu tô tentando colocar uma alimentação, só que o corpo não tá ajudando, não tá favorecendo. Então a gente tem que colocar essa rodinha funcionar, que é o corpo, entrar nesse equilíbrio. Eu acho que para começar tirando os alimentos inflamatórios, Perfeito. tomando água, né, que é o que eu falo assim, é o básico. Não sou radical, eu acho que tudo tem um time, mas se você já tá com sinais e sintomas, já tá nesse lugar, eu falo assim, faça o teste, faça uma semana. Muitas vezes nessa uma semana, você não perceba tanto a questão da ação, mas na hora que você coloca, aí vai te dizer. Que legal. Olha aí, um aviso maravilhoso para vocês. Maravilhoso. E foi por aí que a gente começou, né? A gente começou com a água e as coisas começaram a mudar. E, galera, assim, é importantíssimo a gente ganhar essa consciência, porque muitas das informações que foram passadas aqui, talvez você até saiba, já ouviu falar, mas se a gente não coloca em prática, não tem como mudar. E uma coisa que para mim tá cada vez mais óbvia é que não é normal a gente ter dor. Não é normal estar doente. Isso não é normal. Um corpo natural, ele é um corpo saudável. Não é normal acordar cansado. Isso. Não dormir, ficar acordando ansioso, com raiva. Gente, acordar de madrugada. Eu falo assim, dormir, pra mim, já chegou paciente assim, eu não durmo há, sei lá, 4 meses. Eu falei, o quê? O quê? Eu falo assim, você tá um sobrevivente. Então, assim, muitos dos pacientes tá na sobrevivência desses sintomas. É sair da sobrevivência e ir pra supervivência. E principalmente, porque se a gente fala muito aqui de uma transição planetária, e eu sinto que pode ser que a gente seja mais exprimido ainda por conta dessa transição, do inconsciente coletivo. Então, antes a gente se preparar do que a gente esperar por uma crise e aí falar assim, opa, talvez seja tarde demais, né? Sabe o que é autoconhecimento? Autoconhecimento, assim, conhecimento de você mesmo. Ou seja, percepção. Então, uma das coisas que mais vem pra mim quando eu estudo é percepção, ampliação da percepção. Ou seja, eu percebo mais, eu sinto mais, eu me conheço mais através do próprio sentir. Então, hoje, nessa jornada, tá ficando mais legal o jogo. Tá ficando mais legal a vida. Tá desbloqueando alguns superpoderes. Eu sinto as coisas, eu sinto a informação, eu sinto o alimento, eu sinto o que acontece. Isso muda o jogo. É verdade. Maravilhoso. E pra galera que já tá super alvoroçada, cadê o telefone dessa pessoa? Mulher. Meu Deus, onde que a gente chama ela, gente, de Nutrigaláctica. É a nossa anja. É isso mesmo. Como que o pessoal pode te encontrar, Olha, Thaís? pode me encontrar no Instagram, tá? _ Thaís Sodré, _ E também lá vai ter todas as informações de como passar em consulta, saber informações de como,
né, se cuidar e quiser aí mais alguma informações do que a gente passou aqui. Você está fazendo um trabalho em conjunto com a Flávia também, né? Exatamente, né? O trabalho com a Flávia foi essencial porque nessa reorganização do corpo, a Flávia é uma dentista biológica e aí a gente sempre esbarra no dente. Então, porque é onde é um canal também dessas bactérias. Então, tô ali com a Flávia também num trabalho mais integrativo ainda, com os projetos lindos agora que a gente vai fazer. Então, pode buscar ali mais informações. Sim, teve o retiro, né? Mandar um beijo pra Flávia. Nossa salvadora, gratidão. A Flávia veio resgatar a gente. Ai, que maravilha você na nossa vida. Eu lembro ela contando essas coisas na mesa aqui de casa, depois de um cacau, assim. E aí eu falei assim, nossa, o que essa mulher tá falando? Eu preciso saber mais disso. Estamos magnetizando bem. Estamos com a vibração boa pra magnetizar tantas pessoas maravilhosas. Começou a abrir o campo, né? É, maravilhoso, gente. A gente vai deixar as informações aí na descrição, todos os dados, os contatos da Thaís. Se precisar, manda mensagem pra gente. A gente já indicou ela pra um monte de gente. É isso. Obrigada, e vamos gratidão. junto, porque a cura também começa no corpo, né? O que vocês estão sentindo atualmente? Qual que é o desafio? Coloca aí nos comentários e encaminha pra alguém esse episódio que é chave, né? É chave. Esse episódio tá riquíssimo. Gratidão, Ai, Thaís. muito obrigada. Gratidão. Viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.